aqui as saudações rubro-negras, uma bela segunda-feira com o bicampeonato carioca. Então agradeço você que sintoniza o nosso canal e vamos participar aqui de um pós-jogo, onde a gente vai tentar em detalhes explicar como o Flamengo chegou ao bicampeonato carioca e também discutir um pouquinho desse chororô tricolor que não admite que foi inferior nas duas partidas, né? Eles tentam desvirtuar a vitória rubro-negra, mas não dá não. Aí o Flamengo foi superior nas duas partidas e o título foi mais que merecedor. Então te convido a se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, se for inscrito, compartilha, deixa seu like e comentário. Vamos ao vídeo de hoje. Vamos lá. O Campeonato Carioca é um campeonato tradicional, é um campeonato histórico, onde tem o charme. Os estaduais eles têm esse charme, essa mística. E, claro, o Flamengo entra para vencer o Campeonato Carioca, entra para vencer qualquer torneio que dispute, nunca vai entrar para entregar, nunca. Bom, eu acho difícil isso acontecer alguma vez, né? Mas conseguimos dar minutos para todo mundo, conseguimos usar o Carioca como uma pré-temporada. O que eu diria assim que foi complicado para a gente? São 8 clássicos em 12 jogos. Isso tem um desgaste emocional muito grande. Eu sinto que quando você ganha um clássico você nunca é valorizado do jeito que é. Sempre o juiz roubou, sempre a falta, o pênalti, não sei o que. Sempre tem alguma desculpa. Verdade, Felipe. Virou um chororô generalizado agora. Quando o Flamengo ganha, nunca é por mérito, sempre tem ajuda da arbitragem. Na cabeça desses tipo de comentaristas ou de torcedores ou até mesmo de atletas, não devia nem disputar campeonato. Então, só é válido quando o Flamengo perde. Quando a gente chega ao êxito, chega à vitória, é porque foi ajudado, é porque a arbitragem, é por isso, por aquilo. Fica chato. A gente tem que aprender a valorizar a vitória alheia para quando a gente chegar na vitória também ser valorizado. Então quer dizer que só o Flamengo que ganha com a ajuda de arbitragem. É um chororô sei lá, generalizado. Então respeitem o título do Flamengo, que foi conquistado com honra, com mérito, dentro de campo. E quer saber de uma coisa? Aquele primeiro gol que foi anulado na jogada do Juninho pro Plata, é uma vergonha você ver um gol daquele ser anulado. É triste, porque se houve falta, foi falta do jogador do Fluminense. Então, se deu vantagem, segue o jogo, o VAR não tinha que interferir naquele lance. Futebol tá ficando chato. A gente comemora o gol 2 vezes, 1 minuto, 2 minutos depois você tem que mudar a comemoração porque o gol é anulado sem explicação nenhuma. Complicado, viu? Na minha opinião, Felipe, a gente tem que melhorar a finalização, como sempre, né? O Flamengo tem muitas oportunidades, cria muitas oportunidades de gol, mas perde, né? Deixa essas oportunidades passar. Então deve ser corrigido. Uma melhor finalização vai deixar a gente mais próximo das vitórias. Lógico que um dia a gente vai perder, isso aí faz parte do futebol. Mas não criando tanto, não tendo tantas oportunidades de gol, você sair para casa com uma derrota. Então isso aí é muito preocupante. Aquela jogada do Luiz Araújo era lance para colocar a bola para dentro, né? E ele perdeu cara a cara com o Fábio. Então, corrigindo essa questão das finalizações, a gente tem tudo para brigar por todos os títulos do campeonato que o Flamengo disputar esse ano. Dá o valor necessário para as vitórias, para os empates ou para as grandes atuações. E isso me deixa extremamente triste, dessa forma assim que são levadas. E se o Flamengo perde ou empata, então, claro, jogo extraordinário da outra equipe, né? Então, esse peso emocional, isso os jogadores sentem. Por quê? Porque estão fazendo todo um esforço para jogar o Campeonato Carioca. O time está se desgastando muito para jogar, para conquistar esse título. Os outros adversários também também jogaram com o time titular. Teve outras equipes que não revezaram em nenhum momento porque precisavam dos resultados e parece que eles entregaram e tiram o nosso mérito. Isso para mim me incomoda, sabe?
Mas conquista é conquista, conquistamos, temos que comemorar. Não é fácil ser campeão, como eu já falei, e esses jogadores têm uma ambição muito grande. Esse grupo tem muita fome, e você vê isso dentro do campo. E isso me deixa extremamente feliz. E é isso. Respondi? Verdade, Felipe. Quando chega o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, os intervalos entre os jogos vão diminuir bastante. Então vai ter menos oportunidade de treinar e deixar o time afiado. Então, usar o Campeonato Carioca como pré-temporada foi uma atitude bem correta, bem condizente com a realidade. E a gente tem tudo para fazer pequenos ajustes, principalmente nas finalizações, e chegar aos objetivos, que é ser campeão de quase tudo. A gente tem aqui para isso. Não sei se vai dar para ganhar tudo, mas que vamos brigar por tudo esse ano, a gente vai. Então vamos corrigir nossas finalizações. Vamos lá, eu tenho um modelo de jogo, onde eu tenho um norte de como eu quero que o time assimile a minha ideia de jogo, como eu quero que eles joguem, da forma que eu penso o jogo. E isso é uma imersão, com vídeo, com treino, com correções diárias. Então o time muitas das vezes faz... e o jogo, o primeiro amistoso contra o São Paulo, por exemplo, nesse ano, foi uma guia para a gente para dizer, esse ponto aqui nós precisamos melhorar, esse aqui nós precisamos continuar criando essa relação, esses jogadores estão bem conectados, esse ponto aqui nós precisamos melhorar, defesa, ataque, etc., porque para mim não dá para separar, está tudo junto. E essa é a nossa guia. Então o time ele vai evoluindo em função da minha ideia, só que muitas vezes esses comportamentos vão se perdendo quando se deixam de treinar. Então o futebol eu não tenho um ponto, o futebol constantemente correção, evolução. Então agora, como a gente sempre faz, analisaremos o jogo, vemos os pontos que a gente precisa melhorar, corrigiremos durante a semana, em função do nosso modelo de jogo, sem deixar nunca abriremos mão da nossa ideia. Mais uma vez eu concordo com o Felipe, porque realmente o Fluminense é uma das equipes mais qualificadas do Campeonato Carioca e também do Campeonato Brasileiro. Agora essa questão do chororô que está deixando a gente já chateado demais. Mas bola que segue, o Campeonato Carioca é importante sim, porque se você perde, bota pressão na equipe para os outros campeonatos que virão. E quando a gente ganha, querem dizer que não vale nada, né? Não é bem assim. Vale muito. São 39 títulos cariocas e essa hegemonia para mim tem validade sim. Se não tem para você, segue a vida. Bom, para mim poder conquistar o Carioca com a camisa do Flamengo, porque como eu falei, né, na outra vez que nós fomos eu vi o gol do Pet. Eu estava em casa, na sala, e comemorei muito o gol do Pet. Então para mim tem muito valor esse campeonato. E desculpa, o que tu falou no final? Pode falar que eu escuto. Ok. Ok. E damos muito valor. Então assim, a gente não escolhe adversários, né? Veio o Fluminense, e que por sinal, para mim é um dos elencos mais qualificados, sem nenhuma dúvida, do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Tem grandíssimos jogadores. Tiveram algumas baixas, entre aspas, assim, que não pôde jogar. O Ganso, que é um jogador tão importante para eles. Nós também tivemos, mas é um adversário que preza muito também esse título. Conquistaram nos últimos anos, 2023 conquistaram, e na qual conseguem sempre estar em disputa. Que isso não é fácil, porque esse ano ganhamos, mas estar disputando a final do Campeonato Carioca é mérito. Então eu deixo isso. E depois, para mim, foi muito especial, foi muito mais especial ainda por ser o Zico o homenageado, por o troféu ter o nome dele, por ele ter entregue o troféu para a gente. Então, para mim foi, como eu falei para vocês, e repito, estou muito feliz. Outro fator importantíssimo, né, que tem pra gente esse Campeonato Carioca é que a taça leva o nome do Galinho, né? Já imaginou que tristeza seria a taça com o nome do Zico na galeria do Fluminense? Então foi válido demais. Lembremos sempre que nós temos vários desfalques, vários jogadores não puderam atuar. Não temos Pedro, não temos Bruno Henrique, não temos o Matias Vinha, não tínhamos o Everton Cebolinha, que foi até anunciado que poderia jogar, mas acabou não jogando. Jogou o Michael, que a gente nem esperava. Então, material humano o Felipe Luiz tem, ainda bem, tem muito material humano, capacidade ele já mostrou que tem. E lembramos sempre, são 4 títulos, né? Copa do Brasil,
Recopa, Taça Guanabara e Campeonato Carioca. E apenas uma derrota. Doa a quem doer. Penso, hoje não, né? Hoje eu vou comemorar, mas a partir de amanhã eu penso no próximo jogo. Eu vou começar a estudar o Inter, vou ver como conheço o Roger, conheço como ele trabalha, sei o time forte que ele tem, os grandes jogadores que ele tem, e isso que me importa. Não me importa o que ficou para trás, os números e tudo mais. Os números, as vitórias e o que me demonstra isso é que é muito difícil ganhar da gente. E é isso. Temos um time que sabe o caminho, sabe como atacar, como defender, e escolhemos essa forma de jogar, essa ideia. Os jogadores compraram, a torcida se sente identificada, e isso para mim é o que mais interessa, porque quando as derrotas vêm, que sejam dessa forma, que sejam propondo, que sejam tendo sempre a bola, o controle, pressionando, e em cima dessa ideia. E claro, cada adversário é diferente, cada adversário tem jogadores diferentes, estruturas diferentes, sistemas diferentes, e nos colocará em desafios, inúmeros desafios, para o nosso time ter que solucionar. Então, esses clássicos, respondendo também, engatilhando com a outra pergunta, foram bons por isso, porque nos colocaram já no nível do brasileiro, já do Campeonato Brasileiro, que o Fluminense é um time que vai estar na parte de cima da tabela, e hoje fomos muito superiores e temos ainda muito que evoluir, mas estou feliz com o que eu estou vendo cada dia, em cada jogo. O jornal AS da Espanha até comentou que o Filipe Luís já na seu começo de carreira já tem mais vitórias que títulos. Não é só aqui que essa história está circulando, não. Até na Espanha já. Verdade. Vencer essa nossa equipe é difícil. Vencer o Flamengo é difícil. Vai perder? Pode perder sim. Toda equipe que joga tem chance de perder. Agora vai vender caro as derrotas. Como jogador, posso te garantir que sempre tentamos conquistar. Mas muitas vezes fomos irregulares, né? Não porque a gente quis, porque acontecem lesões, se perdem jogadores importantes, vem outras competições no meio, e muitas das vezes o time passa por altos e baixos, né? É um campeonato muito longo, é um ano com muitos jogos, e por sorte e como você falou, eu tenho um elenco altamente qualificado, né, na mão. Só que você vê hoje, com vários jogadores fora, o time manteve o nível, né? E isso para mim é muito importante, porque todo mundo sabe o que fazer dentro do campo e as funções, né, deles e dos próprios companheiros. Então esse é o caminho. O clube e eu falei desde o ano passado, para mim o Campeonato Brasileiro é a prioridade absoluta. É o campeonato mais difícil, onde o regular, o time mais regular conquista, e esse ano os times se reforçaram muito bem. Por exemplo, o Palmeiras se reforçou muito bem, o Atlético Mineiro está muito bem, o Cruzeiro se reforçou muito bem, o São Paulo também. Então sempre é muito difícil conquistar esse campeonato, e não adianta você simplesmente falar, tem os melhores jogadores e acabou. Isso não é assim, não funciona assim. O que nos dá é a possibilidade de brigar por título. Depois a regularidade vai dizer se a gente vai estar lá no topo no final do ano. O brasileiro tem que ser prioridade. Faz muito tempo que a gente não ganha o Campeonato Brasileiro, então vamos para cima para tentar ser campeão. Nada de priorizar a Copa do Brasil em relação ao Campeonato Brasileiro, não. Nos últimos 3 anos a gente ganhou 2 Copas do Brasil, e faz muito tempo que a gente não ganha o Campeonato Brasileiro. Vamos para cima. Vamos ganhar o Brasileirão. Felipe, aqui no meio, Thiago Lima do GE, parabéns por mais um título, por essa conquista. Obrigado. Eu queria te perguntar sobre um jogador que renovou o contrato essa semana, o Eric Pulgar. E não é segredo que ele, ano passado, ele tinha decidido que não ia renovar, queria partir outros rumos, mas muitos falam que você mudou essa cabeça dele. Eu queria te perguntar, nesse bastidor, o que você fez, o que você convenceu o Eric Pulgar a ficar? E se puder também explicar um pouquinho do bastidor do Michael, que falou na saída de campo que ele só ia voltar no Brasileiro, mas ontem mesmo foi integrado e voltou a jogar hoje. Obrigado. Tem que ser prioridade o Campeonato Brasileiro. É o mais difícil, que precisa ter regularidade. Fenômeno, Micha. Vocês viram o que o Eric jogou hoje? Assim, acho que nada me deixa mais orgulhoso do que ver os meus volantes jogando nesse nível. Eric e Nico. O que eles jogaram hoje foi um absurdo, sinceramente. Botaram o jogo no bolso. O nível é muito alto, muito alto. O Eric, já repito, para mim é um jogador que
perfeitamente estaria jogando no Barcelona, perfeitamente. Mas não porque eu estou falando, porque eu vejo os detalhes do o quanto ele corre, o quanto ele previne cada ação, o quanto ele consegue cobrir o campo. E muitas vezes a bola não entra no jogador que ele está perto só porque ele já está prevenindo essa ação. São muitos detalhes que faz ele ser um jogador de classe mundial. É o meu pensamento. Sobre ele querer ficar, para mim foi uma alegria muito grande, porque, sinceramente, um jogador desse nível é muito difícil de achar. Muito difícil de achar. E aproveito para agradecer o clube, que também fez um esforço para poder renová-lo. E principalmente também agradecer o clube o BAP e o Boto pela blindagem que está sendo feita no nosso elenco, e está sendo muito bom para trabalhar. Muito bom. Os jogadores estão confortáveis, eu estou muito confortável e o ambiente está bom para trabalhar. Então isso aí tudo faz com que o jogador nível Eric queira ficar, queira continuar no clube, queira permanecer, se sente identificado com a torcida e tem que ter o reconhecimento que merece. A renovação do Eric Pulgar, na minha opinião, também foi um acerto grande da diretoria. É difícil encontrar um jogador com essas características, um jogador com porte físico, um jogador alto para as bolas aéreas, um jogador que tem bom passe, que sabe meter a bola entre linhas, um marcador, tá entendendo? Tá fazendo uma dupla excelente, tá fazendo uma dupla excelente, né? Vamos manter esse elenco. O nosso maior reforço é manter o nosso elenco. Ele e o Dela Cruz vai dar o que falar esse ano, se Deus quiser. É uma dupla que tá ficando cada dia mais afiada, viu? E isso, se ele não tiver das pessoas, ele vai ter do treinador dele, e ele tem. E o Michael realmente foi uma surpresa muito grata ontem, quando o departamento médico falou que ele ia treinar, e aí eu, como eu falo para vocês, eu me guio pelo treino, e ele entrou no treino e acabou com o treino. Eu já até pensei e falei, posso começar com ele? Não falaram que não podia, e falaram que máximo 30 minutos, e foi o que ele jogou, e a gente viu um jogador que parece que não ficou machucado. Espetáculo. O estilo de jogo do Filipe Luís favorece o estilo do Eric Pulgar também. Realmente o futebol do Eric Pulgar cresceu demais com o treinador Filipe Luís. Melhorou muito. Ele já era um jogador diferente, mas cresceu mais ainda. Eu sou da seguinte opinião. Do banco de reservas, o que eu reclamo? De jogo picotado. Isso não existe nada mais que me irrita no mundo que um jogo picotado. Um juiz que apita perigo de falta, já falei. E hoje não foi o caso. Hoje foram muitas e muitas e muitas faltas. Então hoje eu não reclamo das decisões do juiz, porque para mim, por exemplo, as reclamações que o Fluminense, que o Vasco tiveram, para mim são para tirar o foco do que realmente foi o jogo, do que realmente o que foi visto dentro do campo. Essa é a minha opinião. Porque eu vou chegar aqui depois e sim, um erro arbitral pode ser determinante no resultado, mas eu tenho que analisar o que foi feito no jogo. E se meu time não joga, eu vou falar do que meu time não jogou. Depois pode até ganhar, mas se meu time não jogou, eu vou ficar preocupado. E eu sinto que essas reclamações, muitas das vezes, por decisões pequenas, são para tirar o foco do que realmente aconteceu no campo e tirar o mérito da vitória dos outros, ou botar a desculpa, como eu falo sempre, nos árbitros. Então eu não reclamo das decisões, porque para mim contra o gol do Fluminense, para mim não foi falta naquele lance. Assim, não reclamei, porque é uma decisão do juiz, eu aceito e acabou. Michael também foi uma surpresa boa, né? A gente esperava a presença do Everton Cebolinha, mas quem acabou jogando foi Michael, e jogando bem, participando de lances importantes da partida. Mais um reforço aí que o Filipe Luís ganha para as próximas partidas. O Mundial ainda está muito distante, né? A gente nem sabe quais adversários a gente vai enfrentar e nem como eles estarão daqui para lá, porque o Chelsea de hoje não é o Chelsea que vai enfrentar o Flamengo lá na frente, né? Muitas contratações podem acontecer. Então eu agradeço você que nos acompanhou até aqui. Te convido a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, compartilhar, comentar. E dizer que as nossas expectativas são as maiores possíveis. Temos um time bom, temos peças de reposição e temos um treinador que joga de acordo com o que a gente entende de futebol, né? O que a gente deseja para que nossa equipe jogue. Então está tudo se encaminhando bem, que o Filipe Luís continue fazendo um ótimo trabalho. Parabenizar toda a equipe, diretoria, por renovar com o Eric Pulgar.
um jogador que vem fazendo a diferença dentro de campo, e dizer que estou torcendo para que chegue logo as competições mais importantes do ano, para a gente ver como nossa equipe vai se comportar. Então, estou indo, nação, tamo junto, saudações rubro-negras, parabéns pelo título de bicampeão carioca. Fui!